Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que bom! A prof também. Tudo tranquilo com a professora. Estou feliz que nós estamos novamente nos encontrando para conversar um pouquinho mais sobre o conteúdo, certo? Pois bem, o nosso conteúdo de hoje vai falar sobre os princípios que guiam a interação humana. O que é interação? É uma situação comunicativa. E aqui então eu escolhi para você essa tira, onde diz o seguinte: gatinho feio, olha só para você, não devia sair à noite. Cachorros grandes e maus ficam esperando gatinhos como você saírem. Gatinho feio. Aí o gatinho, né? Como posso explicar a ele que eu estava com uma certa jovem felina chamada Dalila? Bom, eu tenho aqui uma tira, certo? E toda tira, ela tem um objetivo. Assim como a charge, o cartoon e a história em quadrinhos. Quando elas estão numa questão, numa prova, o objetivo principal é fazer uma crítica social, política, econômica ou de relacionamentos, certo? Mas, para que, ou melhor, a fim de que você possa entender qual é a mensagem, você precisa conhecer os princípios que vão guiar essa interação humana. Se são princípios, então significa que existem alguns tipos de princípios. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, vamos relembrar quais são os princípios. O princípio da cooperação, o princípio da pertinência e o princípio da cortesia, certo? Esses são os princípios que guiam a interação humana, a fim de que o interlocutor entenda qual a mensagem que está por trás daquele texto ali. Para isso, o interlocutor vai precisar fazer inferências. O que realmente é inferir? Inferir é concluir pelo raciocínio a partir de fatos, de indícios, deduzir, certo? Então, a inferência para a área da linguagem é uma estratégia de leitura usada para que possamos extrair de um determinado texto informações que não estão ali explícitas, certo? Essas informações são descobertas por meio de pistas, que vai aumentar, então, a compreensão do texto. Quando o gatinho diz, como posso explicar a ele que eu estava com uma certa jovem felina chamada Dalila, você percebe que aqui ele fala uma certa jovem, e aí ele fala felina, que é a espécie dele. Mas, porém, você consegue perceber que ele faz uma referência a uma história bíblica do Sansão e da Dalila. Lembra que Sansão perdeu a força porque amou demais Dalila e acabou sendo enganado por ela, e ele contou o segredo da força. Aqui eu tenho um gatinho, todo raladinho, todo machucadinho, que passou a noite inteira na festa, né? Mas a festa era especialmente com essa jovem felina chamada Dalila. Bom, eu só consegui fazer essa inferência, por quê? Porque eu já tenho conhecimento prévio dessa história da Bíblia. E isso chama-se inferência. Então, aqui eu tenho uma interação entre dois personagens a fim de passar uma mensagem para o interlocutor. Só que toda a interação humana ela precisa de princípios. E esses princípios elas vão gerar a interação comunicativa, se for entendido. Vamos a um exemplo disso? Gostou da blusa? Gosto de blusa de algodão. Olha que interessante aqui. O que a pessoa disse literalmente, por meio de palavras, é que ela gosta de blusa de algodão. Mas o que realmente pode querer dizer é que não gostou da blusa presenteada. Por quê? Porque considera ela sintética, certo? E esse significado adicional, inferencial, nós vamos dar o nome de implicatura conversacional. Certo? Certo, professora.
Muito tranquilo, então. Só que o princípio, nós vamos falar um por um agora dos princípios. Vamos, então, retomar. O princípio de cooperação, ele só se deve, ou melhor, ele é regulado por um acordo prévio de colaboração entre os participantes de uma situação comunicativa. Agora, ele é dividido em máximas. E essas máximas têm, primeiro, a máxima de quantidade. O que é quantidade? Que só se deve proporcionar a informação que for solicitado. Exemplo para isso, professora, preste atenção. Já fiz alguns dos exercícios da tarefa de hoje. Quando aqui eu digo já fiz alguns, olha esse pronome aqui. Alguns quer dizer que nem todos foram feitos. Então, poderia o falante ter dito, já fiz os exercícios da tarefa. Mas ele não fez todos. Então, ele disse, fiz alguns. Aí eu sei que alguns é um pronome, certo? Se é um pronome, significa que está sendo referido ao nome. Agora, a próxima máxima da cooperação é a máxima da qualidade. O que é a máxima de qualidade, professora? Então, preste atenção que eu vou dizer a você. Não se deve afirmar aquilo que se crê ser falso. Cuidado com isso. Agora, vamos um exemplo. Você nasceu em Belo Horizonte? Você nasceu em BH? Não. O que significa isso? Que isso não estaria de acordo com a máxima de qualidade. A resposta seria o quê? Se ela dissesse que ela não teria nascido, poderia ter dito, você nasceu em BH? Não, não nasci. Mas quando ele disse não, fechou a máxima, certo? Mas, e se ele dissesse assim, ó, não sei. Ah, então o discurso, ele não foi afirmado a fim de que o locutor, ele apresentou provas suficientes para ser entendido para o interlocutor. Então, uma máxima da cooperação de qualidade, o diálogo entre o locutor e o interlocutor tem que ser claro. E a próxima máxima é a de relação. O que seria a máxima de relação? Que é preciso ser relevante, pertinente ao objetivo que se quer dar àquela conversa. Aí vamos a um exemplo de uma máxima de relação. Quer passear comigo? O outro fala, ainda estou em exames. Você consegue inferir que esse alguém não pode passear e que há um motivo para ele não poder passear, que ele está ainda em exame? Portanto, o interlocutor só é informado que o convite foi recusado por meio de uma inferência. Então, eles querem passear comigo? O outro poderia ter dito, não, não posso, não quero, não vou. Mas, de repente, educadamente, diz, ainda estou em exame. Então, este interlocutor precisa ter entendido que ele recebeu o quê? Um não. O outro não vai passear com ele. Esse é o de relação, a máxima de relação. Agora, dentro desses princípios, vimos o de cooperação. Agora, nós vamos ver, então, o princípio de pertinência. Bom, o princípio de pertinência ou relevância, ele vai explicar como que os interlocutores interpretam os enunciados num ato de comunicação. E eles podem fazer isso por meio de um reconhecimento de universo. E esse universo, ele pode ser muito amplo, porque ele vai usar determinadas estratégias. E essas estratégias, elas vão fazer com que o interlocutor reconheça, então, e interprete o ato de comunicação. E isso vai estar relacionado através de saberes. E esses saberes pode ser sobre o mundo,
sobre valores de comportamento e outros. Portanto, os atos de linguagem, eles têm que ser apropriados ao contexto e à finalidade, para que seja facilitado, então, o estabelecimento da comunicação, certo? E essas são chamadas de máximas conversacionais. Um exemplo disso, professora, vamos supor essa situação, que num almoço lá na Basileia, entre brasileiros e suíços, o casal anfitrião de São Paulo oferece aos convidados um prato típico do Brasil. E consciente de que a esposa caprichara naquele prato, o marido brasileiro lhe diz em alto e bom som: "Darling, querida, e usa o polegar e o indicador para segurar a ponta da orelha direita. Um gesto conhecido, né? Segura a orelha e faz assim. Um gesto conhecido nós, entre os brasileiros, que indica que a comida está saborosa. Os convidados ficam entre óleo, né? Um silêncio reina, não entenderam. A esposa brasileira começa um novo assunto e faz voltar a alegria naquela refeição. Um dos convidados, um senhor alemão, minutos depois, chama o brasileiro e questiona seriamente sobre a razão do gesto. E o brasileiro, então, explica, surpreso, que apenas queria elogiar a comida da esposa, pois estava gostosa. O alemão, constrangido pela explicação tão simples, ele desculpa-se pelo mal-entendido, pois havia sido ensinado em seu país que aquele gesto era uma atitude desrespeitosa, já que significava "você quer namorar comigo?" E entre eles estava uma moça alemã solteira. Então, dessa forma, ficou evidente que havia ainda muito a ser partilhado entre eles sobre os distintos sentidos do gesto e comportamento, que aparentemente eram semelhantes, mas o significado era outro. Tudo bem? E agora, o próximo que você vai relembrar é o princípio da cortesia. E o que seria, então, o princípio da cortesia? O princípio da cortesia seria aquele princípio que relaciona já um fato, relaciona-se com o fato que nós vamos usar várias estratégias para ser entendido, para levar o nosso interlocutor, então, a acompanhar de determinado modo, certo? Que venha respeitar normas de comportamento social e também de comportamento linguístico, ok? Durante essa interação comunicativa. Então, existem algumas máximas que precisam ser respeitadas. Uma delas, não interromper o interlocutor, não manifestar falta de atenção, evitar aquele silêncio ostensivo, não proferir insultos, injúrias, acusações gratuitas. Isso fere o princípio da cortesia. São inoportunas aquelas pessoas que, quando chegam numa reunião, começam a falar mal do outro, da escola, da família, ficam acusando pais, colegas disso, daquilo, criticando a instituição, criticando a aula do professor, determinada situação, ou ainda em alguns momentos caluniando em público quem não está ali para se defender. Se é preciso apontar algum problema, como deve se fazer então, professora? Com discrição, polidamente, sem levantar a voz, selecionando as palavras, modalizando as expressões. Então, um exemplo para isso, prof. Ótimo, vou mostrar um exemplo de princípio de cortesia, que eu tenho que respeitar algumas estratégias. Aqui está. Olha esse exemplo. É comum as pessoas dizerem: aproveitei e rodei a baiana mesmo, fiz o maior escarcéu. Se a gente não faz isso, ninguém nos ouve. Na verdade, esse princípio aqui, que foi o princípio da cortesia que foi aqui afetado,
é um grande engano. Geralmente essas pessoas que rodam a baiana, que fazem o auê, elas ficam desacreditadas. E nem sempre elas passam a ser ouvidas. Justamente pela falta de cortesia, pelo modo nada educado de se comportar e de se dirigir às pessoas, quer sejam amigos ou não. A expressão armar o maior barraco é muito comum entre os brasileiros, para caracterizar o tipo de comportamento reprovável. E a violação das máximas está relacionado com o quê? Com a ironia, com a interrogação retórica, certo? Que você está acompanhando aí, a hipérbole, que é um exagero, a metáfora e atos de falas indireto, que são recapitulados, por exemplo, nas próximas nossas aulas. Então, nós precisamos entender que existem princípios que guiam a interação humana. Portanto, na hora que você está redigindo o seu texto dissertativo, argumentativo, você tem que respeitar esses princípios. Você não pode afetar os direitos humanos. Você não pode falar mal contra o presidente. Você não pode falar mal contra raças. Por quê? Porque você está com uma situação, um problema, que precisa de uma solução. E a solução é para uma comunidade, não é para você em particular. Tudo bem? Então, você percebeu que as palavras, elas podem assumir vários significados. Depende do propósito envolvido na situação comunicativa. Por isso é importante conhecer os princípios, para que você seja entendido pelo outro, que não vai olhar nos meus olhos, não vai ver seus gestos, mas vai ver o quê? A sua escrita. E precisa entender a mensagem, ok? Então, você percebeu que nós terminamos o nosso conteúdo e você pode perceber e acompanhar e grifar e dar uma relida aí a partir da página 27 da sua apostila do pré-vestibular. E você acompanha e vai até a página 29. A prof fez um resuminho aqui, mas você vai lá marcar as informações pertinentes e vai fazer um mapa mental, um resumo, a fim de que você entenda bem o conteúdo e na hora de escrever seja claro e entendido, uma vez que estamos lutando aí para finalizar o ensino médio. E você é maravilhoso como aluno ou maravilhosa como aluna. Então, um abraço no coração e a gente se vê na próxima aula, ok? Bye, bye.